Olá, paz seja convosco. Vamos dar continuidade ao seminário, Quebrando Maldições, Vestindo a Armadura. Com o tema 8. Relacionamentos como alvo do inimigo, casamento, família, igreja, áreas de ataque, estratégia, discernimento espiritual e restauração. O objetivo central deste seminário é desvendar a tática mais estratégica e destrutiva do general adversário, a focalização de seus ataques nas estruturas de relacionamento ordenadas por Deus, o casamento, a família e a igreja. Através do contexto prático de Efésios 5 a 6, buscaremos equipar o soldado de Cristo com o discernimento espiritual necessário para identificar as infiltrações do inimigo e com as ferramentas bíblicas para promover a restauração ativa da unidade, transformando as áreas de ataque em postos de força. A batalha espiritual não é travada apenas em esferas místicas ou em grandes confrontos demoníacos. Ela é, na maioria das vezes, sutil e localizada no cotidiano, manifestando-se como falhas de comunicação, divisões familiares e quebras de aliança. O inimigo sabe que os relacionamentos, quando saudáveis e alinhados com a palavra, são o reflexo mais poderoso da Trindade e o principal canal para o testemunho e a multiplicação do reino. Se o inimigo pode destruir o lar, ele pode destruir a base da igreja e, consequentemente, a base da sociedade. A família é o primeiro exército de Deus, e por isso se torna o alvo primeiro. A Epístola aos Efésios serve como nosso manual estratégico. Após descrever a armadura de Deus em Efésios 6.10 a 6.18, o apóstolo Paulo dedica os capítulos anteriores a detalhar a ordem divina em que os relacionamentos devem funcionar, a submissão mútua em amor, a estrutura do casamento, marido e mulher, a hierarquia familiar, pais e filhos, e a conduta de servos e senhores. A razão para esta longa exposição sobre o comportamento relacional é simples. O general espera que seu povo se revista da armadura para defender o território de suas alianças. A desordem no lar ou na igreja é o sinal de que o inimigo encontrou uma brecha. Portanto, a nossa estratégia é dupla. Em primeiro lugar, precisamos de discernimento espiritual para reconhecer que o conflito no lar ou na igreja não é puramente psicológico ou carnal. A ira, a amargura e a falta de perdão são, muitas vezes, manifestações de forças espirituais que operam através das nossas fraquezas. Efésios 4.26 a 4.27. Em segundo lugar, precisamos da restauração ativa, que é a aplicação prática da palavra de Deus para reconstruir o que foi danificado. Isso implica perdão, amor sacrificial e obediência aos papéis definidos por Cristo. Este seminário é um chamado a transformar cada lar e cada comunidade de fé em um campo de treinamento de unidade e em uma fortaleza impenetrável à tática de divisão do inimigo. Vamos introduzir a tese central do tema 8. O inimigo tem como alvo principal e estratégico os relacionamentos ordenados por Deus. Essa escolha tática não é aleatória, é uma investida calculada contra a própria essência do reino. O casamento, a família e a igreja são mais do que meras estruturas sociais. Eles são o reflexo terrestre da unidade e do amor da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O casamento, em particular, é o mistério que simboliza a aliança indissolúvel entre Cristo e sua igreja, Efésios 5.32. Portanto, destruir um relacionamento é atacar diretamente a imagem e o testemunho do general no mundo. Estes três pilares, casamento, família e igreja, constituem o tecido social do reino. O inimigo sabe que, se ele conseguir infiltrar a divisão, a desconfiança e a amargura nesses núcleos, o testemunho se perde e o corpo de Cristo fica paralisado. Uma igreja dividida não consegue avançar na batalha espiritual, e uma família quebrada é um refúgio instável para o soldado que deveria estar no campo. O lar é o primeiro exército de Deus, o quartel-general do crente, e a igreja é a sua base de apoio e logística. Por isso, a investida é concentrada nestas áreas, manifestando-se como conflitos crônicos, falhas de comunicação e falta de perdão. O tema 8 visa, portanto, identificar a origem espiritual desses conflitos. O soldado deve abandonar a visão simplista de que as brigas são apenas problemas de personalidade. Elas são, frequentemente, o sintoma de uma força espiritual de divisão em operação. A desordem humana, a nossa carnalidade, a falta de perdão e o egoísmo são a brecha que o inimigo utiliza para lançar o seu ataque. A nossa fraqueza relacional é o convite para a sua infiltração.
Para reverter esta situação, o crente é armado com o discernimento espiritual e o compromisso com a restauração. O discernimento permite que o soldado veja o inimigo por trás do conflito, e a restauração é a aplicação ativa do amor e do perdão de Cristo para fechar as brechas. A grande convocação deste slide é para que cada crente reconheça que a sua vida relacional não é neutra, ela é, na verdade, o território mais disputado no campo de batalha espiritual. Aqui estabeleço a fundação bíblica para a defesa relacional, mergulhando no contexto prático da Epístola aos Efésios. É crucial notar que o apóstolo Paulo, antes de detalhar a armadura de Deus em Efésios 6.10 a 6.18, dedica longos parágrafos à conduta ética e relacional do crente nos capítulos 4 e 5. Esta estrutura teológica prova que a obediência nos relacionamentos é a pré-condição para a eficácia na batalha espiritual. Em Efésios 5.1 a 5.21, Paulo exorta o crente a andar em amor e sabedoria, praticando o fruto do Espírito e fugindo das obras da carne. O general espera que seu soldado não apenas saiba lutar, mas que viva em santidade e unidade. O pecado nos relacionamentos, como a ira, a amargura, a fofoca e a mágoa, não são apenas falhas morais, eles criam as brechas que o inimigo explora. Paulo adverte explicitamente: iraí-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4.26 a 4.27. A raiva não resolvida e a falta de perdão são, literalmente, um convite ao general adversário para que ele monte o seu acampamento na vida do soldado. O clímax desta sessão preparatória é a ordem para a submissão mútua no temor de Cristo, Efésios 5.21. A submissão mútua é o princípio que desarma o egoísmo, que é a raiz de todo conflito. Quando o crente, tanto marido quanto mulher, filho ou pai, se submete primeiro a Cristo, ele está apto a servir e honrar o seu próximo. A unidade relacional que nasce desta submissão mútua é a base para a defesa espiritual eficaz. Portanto, a batalha espiritual não começa ao se vestir o cinto da verdade, Efésios 6.14, ela começa ao se andar em amor e sabedoria, Efésios 5.2. A obediência nos relacionamentos é o primeiro passo para fechar as portas de ataque ao inimigo. O soldado que vive em desordem no seu lar está com o seu quartel-general comprometido. O general espera que a nossa vida de comunhão seja o testemunho vivo da nossa vitória sobre a carnalidade e o egoísmo, para que possamos enfrentar o inimigo com autoridade e com a armadura completa. Vamos concentrar-se no casamento como a aliança primária de ataque do inimigo. A razão desta prioridade é profundamente teológica. O casamento é o mistério que simboliza a relação entre Cristo e a Igreja, Efésios 5.32. Ao atacar e destruir um lar cristão, o inimigo não está apenas causando dor, ele está profanando e atacando o reflexo mais visível da fidelidade e do amor do general na terra. O inimigo ataca a unidade e a comunhão do casal. A sua tática é semear a amargura, a falta de perdão e o egoísmo, transformando o companheiro de armadura em um inimigo percebido. O conflito conjugal que não é resolvido rapidamente se transforma em uma fortaleza espiritual. O diabo sabe que o poder de um casal reside na sua unidade, conforme a palavra: se alguém puder prevalecer contra um, os dois resistirão, Eclesiastes 4.12. A divisão torna o casal vulnerável e isolado. O ataque se manifesta em duas frentes. Primeiro, desvio de papéis. O inimigo tenta levar a esposa a assumir o papel de general do lar com rebelião, e o marido a ser um líder autoritário e ausente, desfigurando a ordem divina de liderança servidora e submissão amorosa. Segundo, dardos inflamados. O diabo lança acusações sobre o cônjuge, reforçando as mágoas passadas e impedindo o perdão. O resultado é o esfriamento do amor e a deterioração da comunicação. A vitória no casamento exige um discernimento espiritual que transcende a emoção. O crente precisa reconhecer que o seu cônjuge não é o inimigo, mas um companheiro de armadura que está sendo atacado junto. A luta não é um contra o outro, mas os dois, em unidade, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6.12. A defesa é o exercício ativo do amor sacrificial e do perdão contínuo. O casal deve se unir em oração e submissão à palavra, fechando as brechas que a carnalidade abriu. O casamento, quando restaurado, deixa de ser um alvo para se tornar o testemunho mais forte da vitória de Cristo sobre a divisão e o egoísmo.
Vamos detalhar o ataque específico dirigido à esposa no casamento, que visa minar o papel de submissão em Cristo ordenado em Efésios 5:22. A tática do inimigo é perversa, ele deturpa o conceito bíblico de submissão, apresentando-o como servidão, inferioridade ou anulação da identidade. Esta mentira visa gerar ressentimento e revolta. A palavra de Deus ordena a submissão no casamento não a um homem imperfeito, mas ao Senhor, Efésios 5:22. Esta é uma rendição voluntária e em amor que reflete a atitude de confiança e reverência da Igreja diante de Cristo. A verdadeira submissão bíblica é um ato de força espiritual, que demonstra fé na sabedoria do general ao estabelecer a ordem. O ataque do inimigo se manifesta de várias formas na vida da esposa. Primeiro, rebelião e insubordinação, a recusa em reconhecer a liderança do marido, buscando constantemente anular a sua autoridade. Segundo, crítica destrutiva, o uso da linguagem para minar a confiança do marido e gerar desânimo, em vez de edificar e respeitar. Terceiro, falta de respeito, a ausência da reverência que Paulo ordena, Efésios 5:33, tratando o marido com desprezo, o que gera uma barreira intransponível na comunicação. A defesa da esposa contra este ataque reside na fé ativa na sabedoria do general. O seu poder na batalha espiritual não está em assumir o papel do marido, mas em cumprir o seu próprio papel com excelência e santidade. Ao praticar a submissão em amor ao Senhor, a esposa se blinda contra o espírito de rebelião e constrói uma fortaleza de paz em seu lar. O marido é santificado, em parte, pela conduta da esposa, 1 Pedro 3:1 a 3:2. A submissão e o respeito da esposa se tornam, ironicamente, uma das armas mais poderosas para transformar o ambiente do lar e fechar a brecha que o inimigo usou para gerar desordem. Vamos abordar o ataque específico dirigido ao marido, que é o alvo da ordem mais difícil e sacrificial da batalha espiritual no casamento, amar a esposa como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Esta ordem é o maior desafio, pois exige a crucificação do ego e a manifestação de um amor que se doa completamente. O inimigo concentra seus esforços em distorcer este amor sacrificial de duas maneiras principais. Primeiro, autoritarismo e tirania. O marido distorce a liderança divina em ditadura, usando sua posição para dominar, em vez de servir. O ataque se manifesta como falta de paciência, imposição de regras sem diálogo e negligência das necessidades emocionais da esposa. Segundo, egoísmo e passividade. O marido deixa de cumprir o seu papel de líder espiritual e provedor, tornando-se passivo. O egoísmo impede de se doar e de investir no bem-estar da esposa. Isso gera uma falta de provisão, emocional, espiritual ou física, que compromete a segurança do lar. A falha do marido em cumprir a ordem de amor é uma brecha grave que compromete a segurança espiritual de todo o lar. O soldado que não ama sua esposa como Cristo amou a igreja está desobedecendo ao general e tornando sua oração ineficaz. 1 Pedro 3:7. A defesa do marido contra este ataque é o exercício do amor sacrificial e da liderança servidora. Ele deve continuamente se perguntar: o que Cristo faria neste momento para edificar, proteger e santificar a sua igreja? Liderança servidora significa tomar a iniciativa na oração, na instrução da palavra e no perdão, sendo o primeiro a servir. Amor sacrificial exige a morte do egoísmo e a priorização da esposa acima de si mesmo, do trabalho e dos passatempos. O marido deve usar a sua liderança para proteger o lar, não para dominá-lo. Ao assumir o seu papel com amor e obediência, ele fecha a brecha do egoísmo e transforma o seu casamento em um reflexo do amor de Cristo, tornando-o uma fortaleza inexpugnável contra as artimanhas do inimigo. Vamos estender a análise para a família, que é o alvo do ataque geracional do inimigo, conforme detalhado em Efésios 6:1 a 6:4. A família é a escola primária da fé e do caráter. Se ela for corrompida, o futuro da igreja está comprometido. O ataque se manifesta em duas direções opostas. Primeiro, ataque aos filhos, rebelião e desobediência. O inimigo usa a cultura secular para promover a desobediência e a rebelião, minando o mandamento de honrar o pai e a mãe, Efésios 6:2. A desonra aos pais é o primeiro passo para a desobediência a Deus, pois a autoridade terrena reflete a autoridade do general.
O inimigo tenta quebrar esta aliança para que a bênção da promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, seja anulada. Segundo, ataque aos pais. Ira e desânimo. O inimigo ataca os pais, tentando induzi-los à ira e ao desânimo que desqualificam a disciplina. Paulo adverte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Efésios 6.4. A ira do pai anula a eficácia da repreensão e serve como modelo destrutivo, ensinando o filho a resolver conflitos pela força e pela emoção, e não pelo amor e pela razão. O desânimo impede os pais de cumprirem a sua missão de instrução contínua. A estratégia de defesa exige uma ação equilibrada dos pais. Eles devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6.4. Disciplina é a correção do comportamento. Admoestação ou instrução é o ensino da palavra, mostrando a razão da correção à luz da verdade de Deus. O lar deve ser uma fortaleza espiritual contra a divisão geracional, onde a honra e a obediência são a regra. Quando os filhos honram e os pais instruem com amor, a aliança familiar se torna forte, e o inimigo perde o seu ponto de apoio para a desordem e a destruição. A vitória sobre este ataque exige que os pais sejam os primeiros a viverem em obediência ao general. Agora vamos tratar da Igreja, o corpo de Cristo, que é o alvo que materializa o testemunho do general no mundo. A Igreja é o conjunto de todos os soldados, e sua força reside na unidade que manifesta o poder de Deus. A unidade é a prova do amor de Cristo e o fator de maior impacto na evangelização. João 17.21. O inimigo concentra o seu ataque na divisão, sabendo que o poder de Deus se manifesta onde há união. Salmo 133.1. O ataque se manifesta como: primeiro, fofoca e calúnia. A murmuração e a fofoca são venenos que corroem a confiança e o respeito mútuo entre os soldados. Segundo, facções e contendas. O inimigo promove divisões doutrinárias ou de personalidade, transformando a comunidade em grupos rivais. Terceiro, falta de perdão. A recusa em liberar o perdão mantém as feridas abertas, dando lugar ao diabo, Efésios 4.27, para que ele opere com amargura e ressentimento em todo o corpo. A comunhão quebrada na Igreja é a prova visível de que o inimigo conquistou o território. A desunião é o sinal mais claro de que o corpo está doente e a armadura está furada. A estratégia de defesa da Igreja é a prática incessante da unidade no Espírito. Diligência. Paulo exorta a ter diligência em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4.3. A unidade não é automática, ela é uma prioridade que deve ser defendida ativamente. Amor e humildade. A unidade exige que o soldado abandone o seu egoísmo e se vista de humildade, suportando uns aos outros em amor. Perdão ativo. A Igreja deve ser a comunidade do perdão, onde a reconciliação é rápida e completa, fechando imediatamente as brechas abertas pelas ofensas. O soldado deve reconhecer que a sua lealdade é primeiro ao corpo de Cristo. A Igreja, ao viver em unidade, torna-se a fortaleza mais poderosa do general na terra, e o seu testemunho é amplificado, confirmando a vitória de Cristo sobre a divisão e o ódio. Aqui destaco o discernimento espiritual como a chave mestra para a restauração de todos os relacionamentos atacados. Sem discernimento, o soldado lutará contra as pessoas, mas não contra o inimigo real. O primeiro ato de discernimento é internalizar a verdade de Efésios 6.12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O marido irritado, a esposa ressentida, o filho rebelde ou o irmão fofoqueiro não são o inimigo principal, eles são o sintoma de uma força espiritual de divisão que está operando através das fraquezas humanas. O discernimento desmascara a tática de divisão. Ele permite ao soldado olhar para o conflito e dizer: este sentimento de raiva que sinto não é apenas meu, é uma isca que o inimigo está usando para me fazer pecar e dar lugar a ele. O discernimento é a capacidade de separar o espírito da pessoa. A estratégia do discernimento. Primeiro, localizar o espírito da luta, reconhecer que a atmosfera de amargura, ira ou crítica não é natural, mas o resultado de uma influência espiritual. Segundo,
Direcionar a oração. A oração deixa de ser uma súplica vaga e se torna um comando direcionado às forças espirituais por trás do conflito, exercido com a autoridade de Cristo. Terceiro, mudar a ação. Em vez de responder à ira com ira, o crente, com discernimento, responde com mansidão e amor, que são armas do Espírito, cortando o fluxo do ataque do inimigo. O general espera que seus soldados sejam maduros o suficiente para discernir os ataques do inimigo. 1 Coríntios 2:15. O discernimento é a prova de que a nossa mente está revestida da verdade e do capacete da salvação. Sem ele, o soldado desperdiçará sua energia lutando contra seus aliados, garantindo a vitória do general adversário. Vamos focar na restauração ativa, que é a ação de cura e reconstrução após o discernimento do ataque. A restauração não é passiva, é o exercício prático de fechar as brechas que o inimigo usou para se infiltrar. A base para esta estratégia é a obediência ao princípio de Efésios 4:26 a 4:27, que proíbe o pecado na ira e adverte para não dar lugar ao diabo. A restauração ativa é um processo de 4 passos. Primeiro, arrependimento e confissão. Fechando a brecha pessoal, o crente que se envolveu no conflito deve reconhecer a sua falha, a ira, o egoísmo, e confessá-la. O arrependimento é o primeiro ato que retira o lugar, o ponto de apoio, que foi dado ao diabo. Segundo, perdão radical. Curando a ferida, a restauração exige o exercício prático do perdão, que é a liberação total da ofensa e a recusa em guardar a mágoa. O perdão, feito em obediência a Cristo, é a arma que neutraliza o veneno da amargura, que o inimigo tenta usar para destruir a vida do soldado. Terceiro, humildade e amor sacrificial. Reconstruindo a aliança, a restauração é feita com o exercício da humildade, pedindo perdão, e do amor sacrificial, priorizando o bem-estar do outro. O amor, a caridade, cobre a multidão de pecados, 1 Pedro 4:8, e é o cimento que reconstrói a aliança. Quarto, comunicação em amor. É necessário retomar a comunicação com mansidão e verdade, reconstruindo a confiança. O general espera que seus soldados sejam agentes de reconciliação. A restauração é a prova de que a armadura de Deus está sendo usada de forma eficaz. O perdão e a humildade, que são difíceis à carne, são, paradoxalmente, as armas de maior impacto na batalha espiritual, pois demonstram o triunfo do Espírito Santo sobre a carnalidade e o egoísmo. Vamos para o último assunto que serve como a convocação final, resumindo a aplicação prática do tema 8. O general nos chama a um objetivo estratégico: transformar as áreas de ataque, casamento, família, igreja, em postos de força inexpugnáveis do reino de Deus. Esta transformação é o resultado da obediência contínua e do discernimento constante. Primeiro, obediência aos papéis relacionais. O soldado deve cumprir o seu papel no casamento, na família e na igreja com amor, submissão e honra, pois a obediência é a principal defesa contra o ataque. A ordem divina nos relacionamentos não é a opressão, mas a estratégia de Deus para a paz e a segurança. Segundo, discernimento contínuo. O crente deve viver em vigilância constante, pronto para identificar o ataque espiritual por trás de cada conflito e responder com oração e autoridade, em vez de responder com carnalidade. Ao nos revestirmos da armadura, o general nos capacita a defender não apenas a nós mesmos, mas as alianças divinas que são o coração do seu plano na terra. O crente que defende o seu casamento está defendendo o símbolo de Cristo e a igreja. O crente que defende a sua família está protegendo o futuro da igreja. O crente que defende a unidade da igreja está amplificando o poder do general no mundo. A unidade torna-se a nossa maior arma e o nosso maior testemunho. Onde há unidade, o poder do general é manifesto e a sua bênção é derramada. Salmo 133.1 a 133.3. O soldado de Cristo é convocado a ser um agente de paz e reconciliação, pois o general adversário só triunfa onde há divisão. O compromisso final deste seminário é transformar cada lar e cada comunidade em um reflexo do amor de Cristo, tornando-os fortalezas de força e poder que resistem a todas as ciladas do inimigo. O tema 8 nos conduziu a uma verdade inegável e crucial na batalha espiritual: o foco estratégico do inimigo está nos relacionamentos.
Casamento, família e igreja não são alvos acidentais, são o centro de toda a investida, pois representam a imagem, a ordem e a unidade do general na terra. A conclusão deste seminário é um chamado urgente para que o soldado de Cristo abandone a visão ingênua de que os conflitos relacionais são apenas desentendimentos humanos, e passe a vê-los como a manifestação de uma guerra espiritual que busca anular o testemunho do reino. O primeiro ponto central é a defesa da ordem em Efésios 5-6. Paulo dedicou-se a detalhar os papéis relacionais imediatamente antes de exortar a que nos revistamos da armadura. Isso estabelece a inseparabilidade entre a conduta ética e a defesa espiritual. A obediência aos mandamentos de amar e se submeter em amor no casamento, de honrar no lar e de servir na igreja é a primeira linha de defesa. Cada vez que um marido ama sacrificialmente, Efésios 5.25, e cada vez que uma esposa se submete com respeito, Efésios 5.22, uma fortaleza do inimigo é derrubada, pois a verdade de Cristo e a igreja é manifestada. O segundo ponto é o reconhecimento do inimigo. Os conflitos no lar, a rebelião dos filhos ou a divisão na igreja não são a causa, mas o sintoma. A nossa luta, como ensina Efésios 6.12, é contra os principados e potestades que operam através das nossas fraquezas e da nossa carnalidade. A falta de discernimento nos leva a lutar contra o cônjuge, o filho ou o irmão, quando deveríamos estar lutando com eles contra as forças espirituais por trás do conflito. O general adverte que a ira e a falta de perdão dão lugar ao diabo, Efésios 4.26-4.27. O terceiro ponto é a estratégia de restauração. Depois de discernir o ataque, o soldado é convocado a uma restauração ativa. Isso implica não apenas orar, mas aplicar o perdão radical, reconstruir a comunicação em amor e retomar os papéis de obediência. A igreja, como o corpo de Cristo, deve ser o ponto de cura, onde a unidade é ativamente buscada para que a sua força seja total. Salmo 133. A conclusão final é um chamado à vigilância relacional. Que cada soldado saia daqui com o compromisso de fazer do seu lar, do seu casamento e da sua igreja um posto de força inexpugnável do general, defendendo cada aliança com o amor, o discernimento e a autoridade de Cristo. Oremos, Senhor Deus, general invencível e Pai de toda a aliança, em nome de Jesus Cristo, nos prostramos diante de Ti ao final deste estudo, reconhecendo que os nossos relacionamentos são o alvo estratégico do inimigo. Agradecemos-Te pela clareza da Tua palavra, que nos expõe a verdade de que a desordem humana é a brecha para o ataque espiritual. Em nome de Jesus Cristo, levantamos um escudo de proteção sobre cada casamento e cada família aqui representada. Oramos para que toda mentira, todo espírito de divisão, de amargura e de acusação que foi semeado para destruir a aliança matrimonial seja desmascarado e destruído pela autoridade do general. Que os maridos sejam capacitados a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, Efésios 5.25, e que este amor sacrificial feche toda a brecha de egoísmo e autoritarismo. Que as esposas sejam fortalecidas para exercerem a submissão em amor ao Senhor, resistindo a todo o espírito de rebelião e crítica, Efésios 5.22. Clamamos, em nome de Jesus Cristo, pela restauração da aliança familiar. Repreendemos todo o espírito de desobediência e rebelião que tenta destruir a hierarquia ordenada por Ti. Que os filhos honrem os seus pais, e que os pais sejam capacitados a criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, Efésios 6.4, rejeitando a ira e o desânimo que levam à falha na instrução. Que o lar de cada soldado seja um refúgio espiritual e uma fortaleza de unidade inexpugnável. Pai, oramos pela Igreja, o corpo de Cristo, que é o alvo da divisão. Concede-nos o discernimento espiritual necessário para reconhecermos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, Efésios 6.12. Que paremos de lutar uns contra os outros e que nos unamos em amor e perdão contra o inimigo comum. Em nome de Jesus Cristo, remove de nós toda a ira, todo o furor, toda a malícia e toda a amargura, para que não demos lugar ao diabo, Efésios 4.26-4.27. Capacita-nos, Senhor, a praticar a restauração ativa. Que a Tua palavra nos inspire a pedir perdão, a perdoar prontamente e a reconstruir as alianças quebradas com humildade e amor sacrificial. Que a unidade da Igreja seja o nosso poder, Salmo 133.1, e o testemunho mais forte do general.
Revistamos-nos, agora, da tua armadura, para que possamos defender as alianças divinas com coragem e amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.